creio, na nossa casa, assim como Ele foi na vida do filho da nossa irmã Jeane, o Senhor, Ele faz assim com a nossa vida, com a nossa casa. Abra sua Bíblia no texto que é oficial para este ano, Atos capítulo 16, o versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor. Como já é do conhecimento da igreja, estamos trabalhando Mulher que Inspira, né? E louvamos a Deus por mais um ano que o Senhor tem nos concedido. E estar aqui sempre é um privilégio. Estar na casa do Senhor, servindo e adorando, sempre é uma honra. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 14 e o 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O 15 diz assim: depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Podeis sentar, igreja. Louvamos a Deus, já oramos, já intercedemos nesta manhã. E a palavra de Deus, ela permanece fiel. Quando nós estamos na casa do Senhor, a gente sabe que o Senhor ministra aos nossos corações, ministra cura, ministra alegria, ministra tudo aquilo que Ele tem determinado para os nossos corações. Nesta manhã não é diferente. Eu já pude sentir a presença deste Deus. Eu já pude sentir que esse é o melhor lugar para mim e para você. Eu estava ali e o Senhor dizia: vai lá na minha casa, vai servir, vai adorar, vai orar, vai interceder pela minha igreja, pelo meu povo. E nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Quantos poderiam estar aqui nesta manhã, mas não atenderam ao chamado de Deus? Então nós precisamos estar sensíveis a tudo aquilo que o Senhor, Ele quer para mim, para você. Se o Senhor tocar no teu coração, venha orar, venha adorar, venha exaltar. Deixe aquilo que é de segundo plano para depois. Então somente ministre ao seu coração que é tempo de buscar ao Senhor. Irmã Jeane, nós sabemos que é tempo de buscar. Glória a Deus, nós passamos o ano inteiro, o ano passado trabalhando, que o melhor lugar é estar aos pés do Senhor. Nós trabalhamos o ano inteiro, batendo naquela tecla, que Maria escolheu a melhor parte, escolheu a boa parte, mas nós não estamos obedecendo e atendendo ao que Jesus falou para ela. Mas esse tempo é tempo de buscar ao Senhor. Nós estamos vendo os sinais, nós estamos vendo o que está acontecendo, e nós não queremos atentar para o que Deus Ele nos mostra. E nessa palavra não é diferente, porque Deus, Ele começa a ministrar o nosso coração através da vida desta mulher chamada Lídia. O texto vai nos falar que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, ela era da cidade de Tiatira, ela servia a Deus. Aleluia. Mas nós sabemos que o serviço de Lídia precisava ser aperfeiçoado, porque ela servia a Deus do jeito dela. Ela servia a Deus da maneira que ela entendia que era certa. Nós não podemos servir a Deus da nossa maneira. Nós precisamos servir a Deus da maneira que Ele quer. Aleluia. E nós sabemos que
ela ouvia a palavra de Deus através de Paulo. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Mas antes de chegarmos a Lídia, nós sabemos que existiu todo um contexto. Porque na nossa história, tudo existe um contexto. Nós não chegamos aqui de paraquedas. Você não chegou aí de paraquedas no lugar que você está. Glória a Deus. E nós sabemos que em todo o curso da nossa história, Deus ele tem o controle. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, Deus ele está no controle. Para que tudo corra da maneira que Ele quer, para que tudo chegue em determinado ponto da minha e da tua história. Deus ele está conduzindo. Deus ele conduz a história, conduz a minha vida, conduz a sua vida, para que tudo aconteça na hora e no momento certo, e no final vai dar certo. Glória a Deus. Deus já está lá no final da tua história. Nós sabemos que o capítulo de número 16, ele vai falar acerca da segunda viagem missionária de Paulo. Aquele soldado, aquele missionário que Deus, ele chamou para fazer uma grande obra. Deus, ele chamou Paulo para uma missão. Ele já havia feito a primeira viagem, mas agora, depois de um tempo, Deus já estava preparando Paulo para ir além, porque Deus, ele quer que eu e você prossiga. Não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Glória a Deus. E ali Paulo, ele entendendo que era já o tempo da segunda viagem missionária, para que ele pudesse alcançar além. Aleluia. Paulo estava ali à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo. Como é bom estar na disposição e na dispensação de Deus. Assim estava Paulo, quando você vai começando a ler o capítulo 16, Paulo ele passa, ele vai a Derbe, a Listra, glória ao nome do Senhor, e lá no versículo de número 6, ele vai passando pela Frígia, pela província da Galácia, glória a Deus, mas sabemos que quando ele chegou ali, ele foi impedido pelo Espírito Santo, aleluia. Ele foi impedido de anunciar a palavra na Ásia. E nós perguntamos, e o Espírito Santo ele impede alguma coisa assim? Aleluia. Ele sabe onde é o lugar, qual é o lugar, a hora exata para que você esteja. Ele sabe o tempo determinado na minha e na tua vida. Se preocupe não. Aleluia, porque você vai chegar no porto em que Jesus ele precisa que você esteja. Vai chegar no tempo e na hora certa. Nada acontece por acaso. E nada acontece na hora errada. Não é no meu e nem no teu tempo, é no tempo do Senhor. Na hora certa, na hora determinada, você vai estar no lugar que o Senhor tem determinado para a tua vida. E nós sabemos que Paulo, ele planejava um lugar, mas o Senhor tinha outro. Ele passou pela Frígia, aleluia. Ele queria ir para a Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Ele passou por Mísia e desceram a Troade. E chegando lá em Troade, o Senhor, ele tinha algo para falar com Paulo. Chegando ali, a Bíblia vai nos dizer que Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e dizia para ele: Paulo,
olha, atravessa a Macedônia e nos ajuda. E ali Paulo, junto com seus companheiros, ele entendia com Silas, com Lucas, que era o lugar determinado por Deus para que ele chegasse. Glória ao nome do Senhor. Entenda que antes de chegar em Filipos, onde estava Lídia, o Senhor, ele já estava trabalhando. O Senhor, ele trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor, ele trabalha por mim e por você. Você nem sabe de nada, você nem entende, você nem está conectado como Deus vai fazer. Mas de uma coisa eu sei, Deus vai fazer. Deus está fazendo, Deus está trabalhando por mim e por você. Não se preocupe não. Lídia nem sabia que Deus estava trabalhando por ela. Lídia estava lá em Filipos, glória a Deus, servindo do seu jeito, orando do seu jeito, glória a Deus. Mas o Senhor estava trabalhando para que Paulo chegasse até ela. Olhe só, entenda como é que o Deus que você serve, ele faz. Deus está trabalhando, querido. Deus está trabalhando, minha querida. Mesmo você sem entender, mesmo os seus sem entender, a sua casa, os seus filhos, muitas vezes não entende porque você ora, porque você busca, porque você está na presença de Deus. Mas ele não sabe, ela não sabe que você tem compromisso com o céu. E você está fazendo a obra e confiando na providência divina. Confie na providência do Senhor. Se você está fazendo aquilo que é certo, aquilo que é, aleluia, que o Senhor vê que é do fundo do seu coração. Está fazendo para Deus, está servindo de coração, então Deus vai te dar resposta. Aleluia. Paulo estava a quilômetros da cidade onde Lídia estava. Glória a Deus, mas Deus, ele sabe tudo. Ele trabalha na minha e na tua história. E nós sabemos que naquela visão, Paulo, ele prontamente, ele obedece ao Senhor. Ele obedece à direção, porque a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. A melhor coisa que você e eu podemos fazer é estar no centro da direção de Deus. Não queira sair nem para a direita e nem para a esquerda, nem para a frente nem para trás. Só saia do seu lugar quando o Senhor, ele te der, aleluia, a ordem. Sabe por quê? Porque o lugar que você está é o melhor que você pode ter. Eu já ouvi Deus falar nesta manhã: ame o lugar que você está, porque é este lugar que o Senhor tem determinado para a sua vida. E ali nós sabemos que Paulo, ele não dava um passo sem a direção de Deus. Então ali ele entendeu que o lugar que Deus queria era ele passar a Macedônia, aleluia, e ir para o outro lado. E nós sabemos que assim ele fez. A história vai nos contar que ele prontamente ele fez o que Deus estava lhe conduzindo. Glória ao nome do Senhor. Lídia estava lá naquele ambiente, naquela cidade, aleluia, esperando, quem sabe, orando por uma providência divina, orando para que Deus, ele fizesse alguma coisa, orando, quem sabe, para que o Senhor fizesse algo mais. Eu acredito que o coração de Lídia, ela queria algo mais da parte de Deus, ela queria ir além, ela queria fazer mais para Deus. E Deus, ele conhece o meu e o teu coração, ele sabe da sinceridade, que você quer mais de Deus, que você quer mais do Senhor, que você quer fazer além. Glória a Deus. E Deus vai cumprir.
Deus vai fazer mais pela tua casa. Deus vai fazer mais na vida dos teus. Deus vai abrir as portas de uma maneira extraordinária para que o projeto dele se concretize na tua família. Glória a Deus. Quem sabe Lídia, ela orava pelo seu lar, ela orava para que as portas se abrissem na sua vida, nos seus, e o Senhor estava trabalhando para isso. Oh, glória a Deus. Deus vai salvar a tua casa. Deus vai salvar a tua família. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na vida do teu lar. Então somente fica na posição de Deus. Glória ao nome do Senhor. E eu entendo aqui, queridos, que o Senhor estava trabalhando para um propósito maior na vida de Lídia e na vida da sua casa. Então nós vemos que Paulo, ele navegou de Troade e foi a Samotracia, e ali ele chegou em Neápolis, e dali chegou em Filipos, que era a principal cidade da Macedônia. Glória a Deus. E naquele lugar eles estiveram esperando a direção do Senhor, esperando aquilo que Deus iria fazer. Aleluia. Muitas pessoas, eles não esperam o agir de Deus, eles querem agir pela vista, eles querem agir, aleluia, da sua forma. Mas Paulo estava esperando a direção do Senhor para que ele pudesse pregar a palavra. E ali nós sabemos que Paulo, no dia de sábado, ele estava, quem sabe, procurando uma oportunidade para pregar a palavra de Deus. E ali ele sai, e ali nós sabemos que ele encontra aquelas mulheres orando a Deus. Oh, aleluia. Ele encontra uma oportunidade para pregar a palavra. E ali ele encontra mulheres orando. Aquelas mulheres, glória a Deus, nem esperavam que chegaria naquele dia, aleluia, uma grande surpresa de Deus para elas. Elas nem imaginavam que aquele grande pregador, o apóstolo Paulo, o perseguidor dos crentes, agora chegaria àquele ambiente. Ele atravessou quilômetros para chegar em Filipos. Irmão, olha o que Deus faz. Ele moveu, aleluia, céu e terra, para que o seu nome fosse glorificado através de Paulo. É Ele que move. Não precisa você querer mover, não. Deixe que Deus vai mover. Ele vai trabalhar. Ele vai mover céu e terra, mas o nome dele vai ser glorificado na tua casa. Ele vai trabalhando. Aleluia. Nós sabemos que ali estavam aquelas mulheres orando à beira do rio. Aleluia. O Senhor trabalhava e Paulo chega naquele ambiente e ali estava Lídia. No dia de sábado, eles saíram fora das portas, porque nós sabemos que naquele ambiente, aleluia, Deus estava trabalhando através daquelas mulheres. E na beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, eles começaram a pregar para aquelas mulheres. Deus não revelou a Paulo o que ia acontecer naquele lugar. Deus poderia revelar para Paulo que ali existia aquelas mulheres e que existia uma mulher chamada Lídia. Mas Deus não revelou, porque Deus não revela tudo. Deus não revela tudo para mim e para você. Ele permite que as coisas vão acontecendo. Ele permite que você vá descobrindo tudo aquilo que Ele precisa que aconteça na minha e na tua vida.
Ele não revelou, mas Deus ali deu a oportunidade para ele pregar para aquelas mulheres. Aleluia. E quando Paulo começa a pregar, quem sabe Paulo estava ali contando a sua história, contando como ele foi alcançado pela graça. Quem sabe Paulo começou a narrar a sua história, como ele foi alcançado por Jesus, que ele era um homem que perseguia os cristãos, era um homem que estava ali levando os cristãos à prisão e levando cativo aqueles crentes, mas o Senhor, pela sua misericórdia, ele se apresenta para Paulo, e ali ele contava, quem sabe, a sua história para aquelas mulheres, para aquele grupo de pessoas. E eu creio que Deus estava naquele ambiente, conduzindo Paulo para as palavras exatas para falar naquele ambiente. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não é você que vai fazer, é Deus. Pregue, que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Oh, glória. Pregue a palavra, faça a sua parte. Não queira fazer o que é para o Espírito Santo de Deus fazer. Paulo pregava, não sabia ele que aquelas mulheres eram uma oportunidade que Deus queria. Para quê? Para iniciar uma grande obra lá, aleluia, na Europa. Aleluia, glória a Deus. Era o Senhor que queria. Era o Senhor que queria abrir a porta. Às vezes você nem sabe que o Senhor quer trabalhar através de você. Deus quer usar você para uma grande obra. Deus, não independe do ambiente. Eu não sei onde você está. Se você está no hospital, se você está, aleluia, no trabalho, se você está em um ambiente totalmente desfavorável, mas é aí que Deus vai te usar para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Paulo estava lá pregando. Muitas vezes nós não queremos pregar. Senhor, está muito difícil. Eu não vou pregar porque este lugar não é favorável. Eu não vou dizer que Jesus faz porque esse lugar não está me favorecendo em nada. Alguém está me perseguindo, alguém está me pisando. Então eu não vou dizer que Jesus é bom. Fale a palavra. Pregue a palavra, faça a sua parte. Porque Jesus quer trabalhar mesmo em ambientes desfavoráveis. Ali estava Paulo pregando. Aleluia, esta mulher. Paulo não estava entendendo o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Lídia. Oh, glória. Deus está trabalhando no coração de alguém. Nesta manhã, Deus está trabalhando no coração de alguém. E Ele vai fazer. Ali estava um homem, no lugar certo, na hora certa e no tempo que o Senhor queria. Olha aí. Oh, glória. Como é bom estar na posição de Deus. Fica na tua posição. Sai não. Aleluia. Ô irmã, está sendo tão difícil. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Ele não vai além daquilo que você pode suportar. Glória a Deus. Vai recebendo aí da parte do Senhor. Aleluia. E nós aprendemos com isso, irmã Elda, alguma coisa assim. A palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela não tem nenhum texto na Bíblia a qual não venha nos ensinar. Aleluia, porque a palavra diz lá em Timóteo, o Senhor falando através de Paulo, toda a escritura é divinamente inspirada. E ela é apta para ensinar, é para redarguir, para trazer ensinamento para mim e para a tua vida. Toda a Bíblia. E esse texto não é diferente. A Bíblia vai nos contar que enquanto Paulo pregava, Jesus trabalhava.
enquanto ele pregava, o Espírito Santo trabalhava. Aonde? No coração de uma mulher. Enquanto Paulo ministrava, enquanto Paulo falava daquilo que Deus fez na vida dele, o Senhor está trabalhando. Você pensa que você está aqui fazendo a obra e Deus não está agindo? Deus está agindo para que o Senhor faça cumprir na minha e na tua vida o que Ele precisa. É assim, irmã Jeane. É assim, irmã Maria, que Deus está fazendo nesta manhã. Assim estava acontecendo naquele momento. Paulo estava pregando. Ele não sabia de nada, mas de repente o Senhor estava trabalhando. Por quê? Porque uma certa mulher chamada Lídia, ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela servia a Deus e ela ouvia a palavra. E o Senhor fez o quê? Enquanto ele pregava, o Senhor abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Nem todos estão atentos. Alguns ouvem a palavra e não entendem nada. Aleluia. Alguns estão ouvindo a palavra, mas entra por um ouvido, sai do outro, não entende nada. Mas assim nós entendemos que aquela mulher chamada Lídia, a semente estava sendo plantada no coração daquela mulher. E era uma semente boa, uma semente que caiu no coração, aleluia, daquela mulher. Era uma boa terra, como Jesus ele falou. A semente estava sendo plantada numa terra que ia brotar, que ia dar frutos, e aqueles frutos iriam permanecer. Aleluia, aquela mulher, ela parou tudo naquele momento e ela ouvia a palavra. Ela parou. A Bíblia diz que era uma certa mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura. O que é púrpura? Glória a Deus. Nós entendemos aqui que essa mulher era uma mulher bem-sucedida. Por quê? Porque púrpura era um corante muito valioso, obtido a partir de glândulas de caramujos marinhos. A raridade e a dificuldade da extração do corante contribui, aleluia, e contribuíam para o seu valor. Era um ramo muito valioso. Ela era uma empreendedora, era uma mulher abastecida, abastada, uma vendedora, uma mulher que realmente nós entendemos que ela tinha uma grande posição naquela sociedade. Glória a Deus. Púrpura é uma cor vermelho arroxeada que aparece na Bíblia. Glória a Deus. Lá em Cantares aparece aquela cor. Salomão também, quando fez aquela suntuosidade no templo de Jerusalém, ele trabalhou para que aquela cor, aquele tecido, ele estivesse nos assentos. E nós sabemos que Provérbios também, ele vai nos falar acerca da púrpura. Então, Lídia, que era da cidade de Tiatira, ela não estava ali naquele lugar desde criança, não, mas ela era de outra cidade chamada Tiatira, que nós encontramos lá em Apocalipse. É aquela província romana de Lídia, na Ásia Menor, e conhecida pela tradução de púrpura e de itens tingidos. A Bíblia vai nos dizer que Lídia mesma era vendedora dessa púrpura. Essa tintura era produzida, como eu falei, pelo molusco chamado murex. Então essa tintura, igreja, ela era caríssima e usada apenas pela realeza e pelos ricos. O negócio de Lídia e sua habilidade para abrigar o grupo daqueles missionários demonstra que é uma mulher, glória a Deus, rica. Oh, glória. Deus, ele trabalha na vida de todos. Deus, ele salva pobre, mas também salva rico. Não importa a posição social.
Deus, ele trabalha no coração daquele que ele quer. Aleluia. Deus, ele chama a quem ele quer. Não importa a posição social, não. Não importa, o importante é você pregar a palavra de Deus, porque Deus vai trabalhar na vida do pobre e na vida do rico nesta manhã. Aleluia, empresários grandes, o Senhor, ele tem os seus. Aleluia. Deus, ele trabalha. Deus estava trabalhando na vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque com certeza ela já estava orando. Ela estava orando para que algo extraordinário acontecesse na sua história. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas têm ainda um vazio no coração. Elas sabem que precisa ser preenchido. E só quem preenche esse vazio é o Espírito Santo, é Jesus. E ali nós sabemos que aquela mulher servia a Deus. E ela começou a ouvir. E o Senhor abriu o seu coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo falava. Imagino eu aquela mulher ouvindo aquela mensagem, ouvindo aquela palavra, ouvindo aquele testemunho. Irmão, eu acredito que naquele momento o coração de Lídia começou a bater mais acelerado. O coração de Lídia começou a bater forte. O coração dela começou a bater naquele momento e ela dizia dentro dela: é esse Jesus que eu quero. Ela dizia: é esse Jesus que eu preciso. É esse Jesus que esse homem, ele está pregando. É que eu preciso. Ei, querido, é de Jesus que você precisa. É de Jesus que você nesta manhã está precisando. Você que está em casa, é de Jesus que você precisa, para que o seu coração, ele esteja cheio de alegria, de paz. Ah, querido, como você precisa de Jesus. Naquele momento ela sabia que precisava aceitar aquele Jesus que Paulo pregava. Ela sabia que ela precisava parar tudo e dizer: agora sim eu quero esse Jesus. Queridos, aleluia. Ela ainda não conhecia Jesus, nem o Evangelho. Mas a partir daquele momento, ela entendeu que Jesus chegou até ela. Não foi ela que foi até Jesus, mas foi Jesus que foi até ela. Aleluia. É Jesus que escolhe. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos diz: não fosses vós que me escolhesses, fui eu que escolhi a vocês. Jesus disse: quem disse que foi vocês que me escolhestes? Nesta manhã eu vim dizer para alguém: é Jesus que te escolhe. Jesus está te escolhendo nesta manhã. Aleluia. Deus traçou um plano para que ela nem soubesse de nada, mas Ele, aleluia, se apresentou através de Paulo para ela. Jesus foi até ela, e nesta manhã Jesus está indo até você. Queridos, nesta manhã eu vim dizer para você, aleluia, que o Senhor, Ele trabalha, Ele vai além das minhas e das tuas expectativas. Eu vim aprender através de Lídia. Glória a Deus. Depois que ela abriu o seu coração, depois que eu li essa palavra, aí eu entendi a essência, aleluia, do que é conhecer a Jesus. Quando eu li essa palavra, eu comecei a entender que depois que Lídia, ela conheceu o Evangelho através de Paulo, depois ela no capítulo 16, o versículo 15, diz que depois que ela foi batizada, ela em sua casa rogou a Paulo, dizendo assim: se haver julgado que eu seja fiel. Sabe o que ela entendeu?
aleluia, ela precisava ser batizada. Ela entendeu o evangelho rapidinho. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou no coração dela. Aleluia, o Senhor trabalhou no coração dela de uma forma extraordinária. A partir do momento que ela entendeu o evangelho e a sua mensagem, ela prontamente, ela sabia que ela precisava servir a Jesus. Porque depois que nós entendemos a mensagem do evangelho, nós sabemos que nós não somos salvos para estar somente aqui em quatro paredes, não. Nós precisamos entender que a nossa vida foi alcançada para nós alcançarmos outras vidas. Glória a Deus, que nós somos servos do Senhor Jesus. Lídia, prontamente ela sabia que Deus, Ele já havia planejado na eternidade a sua história. Ei, Deus já planejou desde a eternidade a minha e a tua história. Deus, Ele já planejou desde os tempos remotos a tua história, o curso da tua vida. Ele planejou algo extraordinário. Ele disse para Jeremias: ei Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Ei Jeremias, antes que você se formasse na madre, Jeremias, eu te santifiquei e as nações eu te dei por profeta. Deus já escreveu a tua história. Deus já planejou a tua história. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos que nós somos chamados, aleluia, por qualquer iniciativa de alguém. Não, eu vim dizer para você que a história de Lídia já estava traçada desde tempos remotos. Você observa, e eu entendi no final dessa história, irmã Jeane, que Deus já tinha algo traçado para a vida de Lídia. Deus ia usá-la como instrumento ali naquele ambiente. Através de Lídia, Deus iria abrir as portas na Europa. Glória a Deus. E sabe o que acontece? Lídia abre a sua casa. Oh glória. Lídia estava dizendo assim: a partir de hoje vai ter culto na minha casa. A partir de hoje, a minha casa vai ser um palco, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh queridos, Lídia não ficou perguntando: Senhor, será? Não, Lídia entendeu que a sua casa, ela era casa de bênçãos para outras pessoas. Ei querido, determine nesta manhã que a sua casa é palco, é cenário de vitória, para que outras pessoas entendam que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel. Ele vai usar a tua vida, Ele vai usar a tua casa, e o nome dEle, vai se expandir na tua vida, na tua família, e Ele vai ser glorificado nesse cenário. Lídia determinou. Ninguém sabe se Lídia era casada, o texto não vai dizer. Se Lídia tinha um esposo ou se ela era viúva. Aleluia, estudiosos podem opinar que ela poderia ser viúva. Glória a Deus, mas ela tinha uma família, ela tinha empregados, ela tinha pessoa ao seu dispor, ela tinha pessoas disponíveis na sua casa. E Lídia, ela entendeu que toda a sua casa precisava ser impactada pela presença de Jesus. Então nesta manhã eu quero dizer para você que você vai ser, aleluia, aquele instrumento de Deus para que a sua família, ela venha a servir a Deus. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar para que outros exaltem o nome do Senhor.
Eu entendi nesta palavra. Essa mulher me inspira. Sabe por quê, querida igreja? Essa mulher me inspira. Por quê? Porque quando ela, a partir do momento que ela conheceu a Jesus, ela começou a entender que a sua vida, ela precisava ser uma vida que vai impactar outras vidas. Glória a Deus. Jesus não chamou somente você. Jesus quer você e a sua casa. Jesus não chamou somente a mim. Ele chamou a mim e a minha casa. Eu não abro mão da minha casa. Você não pode abrir mão da tua casa. Você não pode abrir mão da tua rua onde você mora. Você não pode abrir mão de ganhar outras vidas para Jesus, mesmo em cenários que não favorecem a você. No ambiente que você foi chamado. Aleluia. Sabe porque é isso? É convicção no Deus que te chamou. Você lembra daquela menina lá no capítulo de número 5, lá do segundo livro dos Reis. Aquela menina era escrava. Glória a Deus. A Bíblia vai nos contar que no capítulo 5, aquela menina, as tropas da Síria pegaram ela, irmã Jeane, de Israel, e levaram lá para a Síria. Oh, aleluia. Mas aquela menina que estava ali era uma menina crente, era uma menina que servia a Deus. Ela poderia dizer assim: ah, mas eu sou crente, eu não vou mais pregar. Por quê? Porque eu agora sou uma escrava. Eu sou uma escrava aqui neste ambiente desfavorável. Sabe onde ela foi parar? Ela foi parar na casa de Naamã. Mas chegando na casa de Naamã, sabe o que acontece? Ela dizia consigo mesma: entendo eu estou em cenário desfavorável, eu estou ali, aqui nesse ambiente, mas a minha boca está livre para falar do Deus que eu sirvo. Você pode estar preso, mas a sua boca está livre. Pregue. Você está aí, nesse ambiente desfavorável, mas você está livre. Essa escrava era livre. Como é isso, irmã Elda? Uma escrava livre. Livre por Deus. Porque você pode estar com as suas mãos atadas, mas o seu coração, a sua boca e a sua mente está livre para adorar o Senhor e dizer que Ele é grande. Então abra a sua boca e fale do nome do Senhor em qualquer lugar. Aquela menina poderia ficar depressiva, poderia ficar doente, poderia ficar com ansiedade e pensando no que lhe aconteceu. Ah, eu estava na minha terra e agora eu estou aqui nesse lugar. E por que isso aconteceu? Nunca pergunte por quê, mas sim para quê. Porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo o Senhor tem um propósito na minha e na tua vida. Se você está aí, é porque Deus Ele permitiu. Então faça a diferença, que Deus vai ser glorificado. Aquela menina, ao invés de adoecer, ela disse: eu vou dizer para Naamã, eu vou dizer para a minha senhora, que lá em Israel tem um Deus que está na vida do profeta. O profeta, ele ora e Deus, ele faz milagre. Aquela menina pregou para sua senhora e ali aquela senhora acreditou na mensagem daquela menina que era escrava. Aleluia. E o que foi que aconteceu? Aquela menina ganhou aquela família para Deus. Aquela menina fez com que toda aquela família de Naamã, porque Naamã, ele acreditou, ele foi ao rei, ele falou para o rei que precisava ir lá em Israel, e ele pegou as cartas, foi lá para Israel. Ele mergulhou no Rio Jordão, através da palavra que Deus falou na boca do profeta. E o que acontece? Quando Naamã, ele chegou ali em Israel, leproso, mas ele voltou sarado para a glória de Deus.
Aleluia. Imagina agora Naamã voltando para casa, com o seu corpo todo sarado. Ei. Tudo isso por causa de uma menina. A menina que era escrava, mas estava livre para falar do amor de Deus. Nesta manhã eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que seja alguém que inspira, seja uma Lídia, seja alguém, aleluia, que vai fazer a diferença em 2025. Seja alguém que não vai se intimidar. Seja alguém que não vai se embaraçar. Alguém que não vai estar detido e detida. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as afrontas. Glória a Deus, não olhe para as adversidades. Porque se nós olharmos o vento, nós nunca vamos semear. O sábio, ele disse certa vez, aquele que olha o vento nunca cegará. Porque tem dia que o vento está contrário, a gente não quer semear. Aí a gente vai olhar para os ventos, para o vento. Aí você vai olhar para as adversidades. Não olhe, faça a sua parte. Semeie, faça a obra do Senhor. Eu termino essa palavra dizendo para você. Paulo fez a vontade de Deus. Paulo atravessou para o outro lado para fazer a vontade de Deus. Para alcançar uma mulher. E através daquela mulher, alcançou a Europa. Porque a casa de Lídia foi um palco para o nome do Senhor Jesus se expandir. E ali nós sabemos que, lá na frente, Paulo escreve para os filipenses. Foi a cidade de Filipos. Foi na casa de Lídia, a primeira igreja. Lá, nas epístolas de Paulo, ele vai escrever. É a igreja que ele mais ama. É a igreja que ele agradece. É a igreja que mais Paulo vai falar. É a carta que ele vai se endereçar a ela com todo o amor, com todo o carinho. Porque ali foi o início, né, do ministério na vida de Lídia. E depois tudo ocorreu da maneira que Deus ele queria. Então, queridos, não questione a vontade do Senhor na sua vida. Nesta manhã eu vim pregar para alguém. Não questione o que está acontecendo na tua casa e nem na tua história. Tão somente dê lugar a Deus. Tão somente faça a diferença. Tão somente deixe Deus trabalhar. E o Senhor vai fazer você alguém que inspira para a glória de Deus. Muito obrigada, irmã Gé.